paz do Senhor. Nós estamos aqui novamente reunidos para juntos adorarmos o nome do Senhor. Nesse momento, queremos te convidar para louvar ao Senhor Jesus conosco. Estaremos cantando o hino da nossa harpa cristã, o hino de número 545, que fala porque Ele vive. Hoje é comemorado em todo o mundo o dia da Páscoa, a ressurreição do nosso Mestre. E por isso queremos cantar juntamente com você o hino 545, porque Ele vive. Cante conosco. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluias! Essa é a nossa certeza, a certeza de que Ele ressuscitou. Essa é a razão de nós estarmos aqui hoje, porque nós temos essa certeza que o nosso Deus ressuscitou por mim e por você. Aleluias! Nesse momento estaremos ouvindo a palavra de Deus. Diácono Renildo estará trazendo aos nossos corações a palavra do Senhor. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, nossos irmãos que nos acompanham. Estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Em nome de Jesus, quero tomar para a nossa meditação
livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, onde nós leremos e fazemos menção de alguns versículos para a glória de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós vamos estar lendo a partir do versículo 1, que diz assim: porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das suas mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou os seus anjos e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aqui está uma palavra digna de toda aceitação, como toda a Bíblia é. Aqui nós vamos falar essa noite sobre o livramento que Pedro teve de morte, que Herodes aqui manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. No versículo 3 a seguir, nós começamos a ver que o que eles faziam com os irmãos agradava aos judeus, mandando prender também a Pedro. Depois que eles tinham matado Tiago à espada, como diz a palavra, e prenderam a Pedro, e era o dia dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, como diz a palavra, entregando a 4 quaternos de soldado. Segundo os estudiosos, 2 eram algemados juntamente com o preso e 2 guardavam a entrada da prisão. E Pedro, ali preso, nós vemos aqui no versículo 4 que depois que prenderam Pedro, os guardas querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E nós vemos aqui no capítulo 5 algo que me chama muita atenção,
essa palavra, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja viva de Cristo, ela fazia contínua oração por Pedro. Mesmo Pedro naquela prisão, ele sem saber, os irmãos oravam, os irmãos intercediam em favor da vida de Pedro, para que Deus guardasse ele do que Herodes viria a fazer com ele. Mas a igreja se prontificou em orar para o nosso irmão. E aqui, meus irmãos, eu venho falar para vocês quantas pessoas que neste momento estão presas, como a situação em que Pedro se encontrava, é a mesma de muitos que hoje em dia estão aprisionados. Pessoas aprisionadas fisicamente, pessoas aprisionadas em cárcere, pessoas aprisionadas nos vícios e em tantas coisas. Mas a igreja de Cristo, ela quando se levanta, ela quando é despertada pelo Senhor a fazer oração, quando nós nos unimos em oração, cadeias são quebradas, pessoas são libertas dos vícios, pessoas são libertas de tantos males, das garras de Satanás, porque é o príncipe deste século. Eles estão aprisionados pelo príncipe desse século, e nós sabemos que o príncipe desse século é Satanás. Ele tem cegado a muitos. Muitos não querem ver, muitos não querem abrir o seu coração, o seu ouvido, para ouvir a verdade, a palavra de Deus que transforma, que liberta. Quando nós abrimos o nosso coração para Cristo, Ele está pronto a nos ouvir. Não importa a situação que você está vivendo nesse momento, não importa a cadeia que te prende, Jesus é poderoso para te livrar, para te libertar, porque Jesus veio ao mundo para desfazer as obras do diabo, libertar aqueles que estão cativos, aquelas almas cativas, oprimidas. Quantas pessoas oprimidas nesses dias, pessoas que estão presas nos seus próprios lares, angustiadas, tristes, cabisbaixas, mas a oração, nós sabemos que é a chave da vitória. Tudo pode estar fechado, você pode encontrar barreira, mas uma coisa, nós temos o livre acesso, o céu está aberto, o Pai está pronto a nos ouvir, Ele está com os seus ouvidos, é o único que inclina os seus ouvidos quando falamos com Ele. Às vezes ninguém pode te entender, ninguém pode te ouvir, mas o nosso Papai do céu, Ele está com seus ouvidos atentos para ouvir o seu clamor. Ele está pronto para atender a sua petição. Basta você clamar ao Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Filho que se encontra nas drogas, Deus é poderoso para libertar essa alma. Não cesse de orar, não pare de orar, continua nessa intercessão por aquela pessoa que muitas das vezes muitos não dão nada por ela, elas estão presas, elas estão acorrentadas, mas nós sabemos que nós servimos um Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. É um Deus que quebra a corrente, é um Deus que liberta, um Deus que salva,
É por causa das orações dos irmãos que hoje eu estou aqui. Se não fosse a misericórdia de Deus, hoje eu não estaria aqui falando com vocês, porque teve vida que pagaram um preço por mim, que oraram, que intercederam por minha vida, juntamente a Cristo. E hoje eu estou aqui servindo a Deus, para a glória e louvor do teu santo nome. Creia que não tem nada impossível para o nosso Deus. Aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. A palavra de Deus vai dizer: creia somente e verás a glória de Deus. Não duvide, mas somente crê, que Deus é poderoso infinitamente para fazer muito mais aquilo que pedimos ou pensamos. E nós continuamos dizendo aqui no versículo 5, que fala sobre a oração da igreja, que a igreja fazia por Pedro. E quando Herodes estava para comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo. A palavra de Deus diz: entre dois soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Se fosse depender para soltar aquele irmão, as pessoas iriam ter que fazer uma estratégia para ir quebrando as cadeias até chegar ao nosso irmão. Mas aqui o que Deus faz é algo de dentro para fora. Deus envia aqueles anjos para libertar Pedro daquela prisão. E Pedro dormindo, o anjo chegou e tocou do lado dele e falou: acorda, Pedro. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Pedro estava como que sonhando. Ele passou, como diz a palavra, a primeira e a segunda guarda, chegando à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Ninguém abriu, ela abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E a palavra de Deus diz que Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes, de tudo que o povo judeus esperava. E no verso 12 vai dizer: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. É outro versículo que fala de oração. Mas no versículo anterior, quando o anjo chegou e começou a abrir aquela prisão para Pedro sair, foi de dentro para fora. Aqui eu começo a dizer algo de Deus para a sua vida. Deus, ele, quando começa a libertar, quando ele começa a fazer a transformação, a obra na vida do ser humano, ele começa de dentro para fora. Ele começa a transformar a pessoa de dentro para fora. A pessoa começa a sentir uma mudança, começa a sentir uma transformação. Ali é o Senhor transformando a vida da pessoa, libertando ela da escravidão, de tantas coisas. E essa capa aqui, quando o anjo falou para Pedro para colocar essa capa nas suas costas, significa as coisas que ficam para trás, que nós devemos largar as coisas que nós praticávamos, lançar essas coisas para trás, porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando uma pessoa entrega a sua vida para Cristo, quando uma pessoa se converte, ela é transformada, ela se torna uma nova criatura. O Espírito Santo de Deus passa a habitar dessa pessoa, ela passa a ser morada do Espírito Santo. Essa pessoa passa a ser conduzida e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ela não é guiada mais pelos seus próprios atos, mas ela tem um dono.
que chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória em nome do Senhor. E a igreja fazendo contínua oração pela vida de Pedro, quando, aqui no versículo 12, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, olha o que a palavra de Deus diz. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta. Ela deixou Pedro esperando e foi avisar para os demais. E olha o que a palavra vai falar. Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. Ele batia na porta, e quando abriram, viram Pedro e se espantaram. E Pedro, acenando-lhes ele com a mão para que calassem, contou-lhes tudo que o Senhor havia feito, como o Senhor o tirara da prisão. E ali o nome do Senhor foi glorificado, porque quando Herodes ficou sabendo que Pedro tinha desaparecido daquela prisão, ali foi um milagre de Deus, porque Pedro iria ser morto, mas por causa da oração da igreja, o Senhor libertou a Pedro daquela prisão e livrou ele da morte. Porque no final do versículo, no versículo 19, a palavra de Deus vai dizer: e quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-o justiçar. Essa palavra aqui, justiçar, significa punir alguém de morte. Herodes ia matar Pedro, mas o Senhor foi poderoso. O Senhor chega antes, o Senhor dá livramento, o Senhor guarda aqueles que são seus. Continua orando, continua buscando, não pare, não desanima, como diz a palavra de Deus, orai sem cessar, porque é o remédio para a sua alma. Na hora que você estiver triste, vai para o seu quarto, vai orar, vai buscar o Papai do Céu. Ali, quando você vai falar com Deus, Ele responde, Ele acalma a tempestade. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Que Deus continue abençoando a sua igreja, que Deus continue abençoando você e a sua família, que Deus continue abençoando o teu lar, continue fortificando na graça que há no Senhor Jesus Cristo. É através da oração que você encontra a resposta para as suas necessidades. É através da oração que vidas é alcançada, que cadeias são quebradas. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Que você possa meditar nessa palavra. Tá bom? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu vou fazer uma breve oração. Em nome do Senhor dos Exércitos. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós louvamos ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por este dia que o Senhor fez, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeste, Jesus. Por essa palavra, meu Deus, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, meu Pai, falou aos nossos corações. Que essa palavra possa encontrar guarida, meu Deus, meu Pai, nessas vidas que a ouvem, Senhor. Que essa palavra possa, Senhor, nos causar, meu Deus, meu Pai, impacto. Que essas vidas possam, Senhor, ser transformadas, ser libertas. Pai querido, no poder e autoridade do nome de Jesus, nós ministramos a bênção do Senhor.
Pai querido, essas vidas que se encontram, meu Deus, meu Pai, presas, meu Deus, meu Pai, sejam onde for, Jesus, em prisão, em cárcere, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa libertar, meu Deus, meu Pai, vidas de vício, Senhor. Que o Senhor possa alcançar essas vidas, meu Deus, meu Pai, que se encontram, meu Deus, meu Pai, aprisionadas nos vícios, Senhor Jesus, nas garras de Satanás. Pai querido, Pai amado, nós ministramos a bênção do Senhor sobre essas vidas, meu Deus, meu Pai, alcança essas famílias, Senhor. Pai querido, abençoa este lar, abençoa essa família, cobre com teu sangue, dá livramento, meu Deus, em nome de Jesus. Guarda, Senhor Jesus, todos os dias da sua vida, Senhor. Que teu nome seja engrandecido, glorificado, meu Deus, meu Pai, através de cada vida, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, te agradecemos no soberano nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Jesus, e amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja com você, seja com sua família, hoje e para sempre. Amém.